Aí, galera, agora eu vou ensinar para vocês o que é racionalização de denominadores e fator racionalizante. Então, vamos lá. O que seria racionalizar um denominador? Bom, aqui embaixo eu tenho uma raiz e eu não posso ter raiz no denominador, porque daí eu não consigo simplificar, eu não consigo calcular. Então, eu vou fazer o processo de racionalização, que nada mais é do que tirar essa raiz aqui de baixo, deixar um número e esquecer a raiz. Mas como que eu consigo fazer isso? Bom, eu vou pegar, repetir como está aqui, raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre uma raiz quadrada de 2. E vou fazer o quê? Vou multiplicar isso aqui por uma raiz quadrada de 2 sobre outra raiz quadrada de 2. Ou seja, a raiz que está aqui embaixo, eu vou colocar lá em cima e aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar essa original por uma assim, ó, cujo numerador e denominador é a mesma raiz que estava aqui embaixo, certo? Então, vamos lá. O que dá? Raiz de 3 vezes raiz de 2. 3 vezes 2 vai dar uma raiz de 6, né? E aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma raiz de 2 que multiplica uma raiz de 2. Então, eu tenho um daqui de expoente e um daqui. Então, eu posso dizer que eu tenho, ou eu tenho 2 vezes 2, eu tenho uma raiz de 4, ou eu tenho uma raiz de 2, 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, certo? O que eu fiz aqui? Eu somei os expoentes, porque eu estou fazendo uma multiplicação de potências, né? Então, potência é o radicando aqui, que está elevado a 1, tá? Ou, se vocês preferem, também pode colocar o 4 aqui embaixo, ó. 2 vezes 2, 4. Eu coloquei assim porque daí eu acho mais fácil. Fiz aqui, simplifiquei por 2 aqui, por 2 aqui. Então, me sobrou o 2 lá embaixo. Então, eu posso botar a igualdade aqui. Então, eu vou ter uma raiz de 6 sobre 2. Ou então, eu posso, lá vai dar raiz de 6 do mesmo jeito, eu posso dizer que 2 vezes 2 é 4 e que eu tenho aqui embaixo uma raiz de 4. E como que eu vou extrair essa raiz? Qual que é a raiz de 4? É 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado dá 4, certo? E para tirar da raiz, vai ficar o 2 sozinho, sem raiz. Então, assim, ó, qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Pronto, tá resolvido. Então, vai dar a raiz de 6 sobre 2. Acabei com a raiz, com o radical, eu já racionalizei, tá? Então, aqui eu tenho, eu tenho 5 sobre 2 que multiplica a raiz de 3. Então, o que eu faço? Eu vou repetir aqui, 5 sobre 2, raiz de 3, que multiplica quem? Raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, no numerador e no denominador. Por que esse 2 aqui não vai junto? Não, porque ele não precisa racionalizar, ele já está sem raiz aqui. Então, eu vou levar para cima só a raiz. Então, eu vou colocar lá em cima uma raiz de 3 e aqui no denominador uma outra raiz de 3. Ok, agora eu vou calcular. Então, tenho 5 que multiplica a raiz de 3, eu vou ter 5 raiz de 3. E aqui embaixo, eu tenho 2 que multiplica quem? Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, tá? Então, 2 que multiplica. 3 vezes 3 é igual a 9, tá? 3 vezes 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. Muito bem. Então, lá em cima, eu não tenho o que fazer, tá? Vai continuar 5 raiz de 3. E aqui, eu tenho 2 que multiplica... Quem é a raiz de 9? É 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, 2 que multiplica 3, que é igual a 5 raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 3,
6. Pronto. E aqui eu tenho um outro exemplo, que eu tenho 5 sobre raiz sétima de A ao cubo. Olha, aqui eu não tinha expoente, aqui eu já tenho. Então, isso é o fator racionalizante. Nós vamos racionalizar e eu vou mostrar para vocês quem é o fator racionalizante. Então, aqui assim, ó, vou repetir. 5 sobre raiz com índice 7 de A ao cubo. Se eu colocar essa raiz do jeito que ela está lá em cima e aqui embaixo, eu não vou conseguir tirar da raiz. Por quê? Porque eu tenho aqui cubo, ó, 3. Se eu fizesse lá em cima A ao cubo e aqui embaixo A ao cubo, eu ia ter A ao cubo que multiplicar A ao cubo, eu teria que somar os expoentes e ia dar 6. E aqui não é 6, aqui é 7. Logo, se eu tivesse uma raiz de A à sexta e o índice fosse 7, eu não consigo dividir 6 por 7 para dizer que eu posso simplificar, certo? Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou ver qual que é a diferença de 3 para 7. 7 menos 3 é igual a 4. Então, é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar por uma raiz sétima de A à quarta, que é a diferença entre 3 e 7, sobre uma raiz sétima de A à quarta. Tá vendo? Então, eu mudei o expoente de 3 para 4, porque agora eu vou fazer 5 que multiplica a raiz sétima de A à quarta, vai ser 5 raiz sétima de A à quarta. E aqui embaixo, eu tenho raiz sétima de A ao cubo que multiplica a raiz sétima de A à quarta. Então, olha só, a multiplicação. Eu vou ter aqui uma raiz sétima de A, né? Mantenho a base, é uma multiplicação, e somo os expoentes. 3 mais 4 não é igual a 7? Então, 4 mais 3, 7. Agora eu tenho 7 aqui e tenho 7 aqui. Então, eu posso dividir por 7 aqui e posso dividir por 7 aqui, que vai dar 1. Lembra lá quando a gente fez, antes eu falei que fez a simplificação, ó. Quando dá 1, eu não preciso mais do desenhinho aqui do símbolo. Eu vou ficar com o A fora. E aqui, se eu dividir por 7 deu também igual a 1, eu não preciso colocar ele aqui. Posso, mas não preciso. Então, o resultado aqui vai ser o cálculo de cima, que é 5 raiz sétima de A à quarta, sobre o quê? Ah, pronto, tá racionalizado. Só que aqui eu tive que fazer, né, uma modificação no expoente. Então, é isso aqui que a gente chama de fator racionalizante, ok? Beleza? Isso é a racionalização.